Antônio de Oliveira Salazar nasceu no dia 28 de abril de 1889 em Vimieiro, concelho de Santa Combadão, no seio de uma família de pequenos proprietários agrícolas, e o seu nome ficará para sempre na história de Portugal como o estadista que mais tempo governou, de forma autoritária em ditadura. A educação de Antônio de Oliveira Salazar sofreu sempre uma fortíssima influência católica, facto que viria a refletir-se em vários momentos da sua vida, chegando mesmo a frequentar um seminário. No entanto, seria na Universidade de Coimbra, na Faculdade de Direito, que Antônio de Oliveira Salazar viria a terminar a sua formação acadêmica. Licenciado em Direito em 1914, Antônio de Oliveira Salazar inicia a carreira de professor universitário 3 anos mais tarde e com ela um percurso que o levaria a atingir o grau de professor catedrático. Desde cedo Antônio de Oliveira Salazar se envolveu em política. Em 1921, Antônio de Oliveira Salazar é eleito deputado, cargo que ocuparia apenas durante um dia porque, segundo ele próprio viria depois a justificar, advogava uma renovação de objetivos e de processos de governação que aquela Assembleia não viabilizaria. Voltaria ao ativo político em 1926, depois da Revolução ocorrida em maio desse mesmo ano, quando aceitou ser ministro das Finanças, cargo que ocupou durante apenas 13 dias. Seria só em 1928 que a carreira política de Antônio de Oliveira Salazar viria a solidificar. Nesse ano voltou a aceitar a pasta das Finanças depois de ter garantido junto dos militares que o seu ministério seria o único a poder autorizar despesas. Desde essa altura, Antônio de Oliveira Salazar nunca mais abandonaria o poder. Em poucos anos Antônio de Oliveira Salazar conseguiu chegar ao cargo de presidente do Conselho, posição que manteve até o dia da sua morte, quase 40 anos depois, em 1968. Durante cerca de 4 décadas Salazar criou e instituiu em Portugal o Estado Novo, um processo de governação autoritário e ditatorial que se estendeu a todos os sectores da vida do país e dos portugueses. Com o Estado Novo chegaram a censura, a Legião Portuguesa, a Polícia Política, primeiro chamada PVDIM, e mais tarde PID, a Mocidade Portuguesa e uma forte máquina de propaganda, que era essencialmente a repressão a fim de manter o regime a todo custo. Numa época em que os regimes ditatoriais de caráter fascista alastravam pela Europa, Mussolini em Itália, Hitler na Alemanha e Franco em Espanha, Salazar soube dar ao seu Estado Novo características muito próprias, capazes de o distinguir dos seus pares com quem, aliás, sempre manteve uma relação próxima e ao mesmo tempo distante. Fruto desta diplomacia, Salazar conseguiria mesmo evitar que Portugal se envolvesse na Segunda Guerra Mundial e fazer um jogo duplo no qual envolveu os alemães e os ingleses, ora piscando o olho a um lado ora a outro. Com uma governação austera, salpicada aqui e ali por traços de grandeza imperialista, a exposição do mundo português em 1940 é um dos melhores exemplos dessa tendência. Salazar manteve as contas do país equilibradas, mas sempre à custa da pobreza de um povo que morria de fome e que, com o rebentar da guerra nas várias colônias africanas, passaria também a morrer às mãos dos guerrilheiros. As pequenas escaramuças do início da década de 60 no norte de Angola depressa escalaram para cenários de guerra aberta na grande maioria das colônias africanas. Acrescia o facto da mudança que se verificou no panorama internacional, com a ONU a exigir a Portugal o início do processo de descolonização. Salazar via-se, cada vez mais, sozinho, mas não desistiu de manter o Império Ultramarino pela força das armas, ainda que o esforço resultasse num crescente mal-estar interno em vários sectores, nomeadamente entre os militares. O seu afastamento do poder aconteceu apenas devido à doença. Em 1968 Antônio de Oliveira Salazar é vítima de um acidente vascular cerebral, a famosa queda da cadeira, que o deixa física e mentalmente diminuído. Por essa altura é substituído na presidência do Conselho por Marcelo Caetano, mas Salazar continua convencido que é ele quem governa até o dia da sua morte, em dia 27 de julho de 1970. Faço aqui quem abandonou, de
quem me esqueci. Perguntei por nós, quis saber